Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. O tema da mensagem de hoje é: pare de fazer promessas. E eu quero iniciar esse vídeo contando uma história, a mesma história que eu contei há alguns anos atrás, diante de um conflito familiar. Sabendo que uma das pessoas que estavam nesse conflito familiar era uma pessoa que tinha a sua natureza exposta, era uma pessoa muito difícil, uma pessoa complicada, e eu contei para ela a história do escorpião e do sapo. A história diz que um dia o sapo, ele está à beira do lago e ele recebe um pedido de escorpião que queria montar nele e atravessar aquele lago. Obviamente que o sapo, temendo a sua própria vida, ele se recusou a dar carona para o escorpião. O escorpião, por sua vez, fez a promessa de que ele não iria picar, não iria colocar o veneno no sapo para que ele chegasse à outra margem do lago. E o sapo, por sua vez, acabou cedendo essa petição. Bom, final da história todos nós conhecemos. Ele montou no sapo e logo que o sapo começou a atravessar o lago, o escorpião, ele injeta o veneno no sapo e ambos morrem naquele lago. Qual é a moral da história? Por que eu contei essa história para esse membro da família que estava nesse conflito? É porque, conhecendo essa pessoa, muitas vezes ele fez promessas de que mudaria o comportamento, mudaria o estilo de vida, mudaria ele próprio, porém promessas que nunca foram cumpridas. E eu contei essa história para ilustrar a ele a realidade do ser humano. Assim como o instinto daquele escorpião era picar, nós também temos a nossa natureza. E o que Paulo está dizendo aqui nessa carta direcionada aos Efésios é justamente sobre isso, quando ele vai dizer que nós estávamos mortos no nosso pecado. Aliás, pecado que significa hamartia, e todos conhecem como errar o alvo. Em outras palavras, é quando nós deixamos de fazer aquilo para o qual nós nascemos para fazer, claro, de forma correta. E eu falei isso para esse membro da família. Incrível que pareça, é claro que eu sei que foi Deus que fez a obra na vida dele. Mas depois dessa história, depois que ele entendeu que não adiantava fazer promessas, não adiantava lutar contra a sua própria natureza usando armas carnais. Essa pessoa entendeu, ela foi para a igreja, ela entregou a sua vida para Cristo, se batizou e abandonou os seus vícios. Tudo por causa de uma história que trouxe uma grande verdade. E quantas pessoas que estão e vão assistir esse vídeo, que vão ouvir essa mensagem, que estão vivendo da mesma forma desse membro da família. Pessoas que vivem errando, pessoas que vivem machucando outras pessoas e até fazem promessas sinceras, porque elas querem mudar e não querem mais prejudicar o seu próximo. O problema é que nós temos uma natureza. E segundo a palavra de Deus, essa natureza, na qual Paulo chama de carne, ela só pode ser mudada através de uma intervenção do próprio Espírito de Deus. Então eu quero dizer em outras palavras que não adianta você fazer 1001 promessas de que vai mudar, de que o seu comportamento, as suas palavras, o seu estilo de vida será diferente, se a natureza que está prevalecendo ainda é a sua natureza carnal ou a sua natureza adâmica, como nós conhecemos usando termos bíblicos.
E é importante você entender isso, porque somente a partir do momento que você cede a um convite feito pelo próprio Deus, para que você possa buscá-lo, para que você possa entender a sua vontade, entregar a sua vida a Ele, é a partir desse momento que Deus começa a agir na sua vida, neutralizar a sua vontade, que só tem inclinação para aquilo que é errado, e passa de fato a desfrutar daquilo que Deus Ele tem preparado para a sua vida. E eu quero que você continue meditando nisso, porque quem sabe você que está ouvindo essa mensagem não seja uma de muitas que há muito tempo tem feito promessas, porém fracassa no cumprimento dessas promessas. Você não vai conseguir mudar sozinho ou sozinha. Portanto, busque a Deus. Talvez você não tenha uma religião ou está afastado de algum círculo religioso, mas eu quero que você entenda que somente através de Deus, para que você possa mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida e viver de acordo com a vontade de Deus. E segundo a palavra de Deus, possa já não mais errar o alvo, porque pecado, repito, significa errar o alvo. Mas a partir desse momento em que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo estiver imperando na sua vida, você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.